E todo aquele que ouve a palavra desta profecia, o capítulo 22 e o 18. Ele está dizendo, eu a todo o que ouve a palavra desta profecia, deste livro, eu testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, é responsabilidade do Apocalipse. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas no livro. Por isso que eles têm medo de falar. Por isso que eles têm medo de pregar. Meu irmão? Porque se eles acrescentarem o livro de Apocalipse, eles vão passar pelas pragas do Apocalipse. Aleluia, é sério. Entendeu? E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Eita, forte! Está bem, Guilherme. Por isso que eles pregam toda a Bíblia, faz festa em toda a Bíblia. Mas Apocalipse é difícil, quem quer pregar? Aleluia. Irmão? E é o livro que nós também vemos. Estava conversando com o irmão aqui, eu estava conversando com ele sobre os 4 cavaleiros quando abre o selo, né? Sai 4 cavaleiros quando ele abre o selo. Um dos selos. E estes cavaleiros já estão na terra. O inimigo que usa essas pessoas, esses cavaleiros, que são coisas espirituais, mas atinge, né, na terra, já está acontecendo. Aleluia. Aleluia, Deus. O primeiro, capítulo 6 aqui, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, começou a abrir. Agora ele pega o livro e ele começa a abrir. Aleluia. Um dos 7 seres, eu ouvi um dos 4 seres viver, dizendo, vem, dizendo, como se fosse voz de trovão, uma voz muito forte, vem. Vi então, e eis que é um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Aleluia, Jesus. O primeiro cavalo era branco. Quem é o primeiro cavalo branco? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cavalo branco é o anticristo. Faz parte do inimigo. Ai, mas alguém prega que é Jesus. Nada de Jesus. Isso aqui não é Jesus. Viu? O primeiro cavalo era branco. A paz enganadora do mundo. Jesus está lá em 19 em Apocalipse. Jesus foi-lhe dado uma coroa. Jesus não foi dado para ele aparecer para dar. Ele já tem a coroa. Aleluia, Jesus. Lá em Apocalipse, ele diz, eu vi um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa, e tinha uma espada na sua coxa, tinha os pés, e aí foi dizendo, totalmente diferente do capítulo 6 aqui. O cavalo branco. Vi então o cavalo branco e o seu cavaleiro com o arco. O arco é inimigo de Deus. A Bíblia diz, corta o arco e quebra a lança, e queima o carro no fogo. O arco, Deus não usa arco e nem flecha. Quem usa arco e flecha é o inimigo que lança as suas flechas. Mais uma que não é Deus aqui nesse cavalo branco. Tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Aleluia. Foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa e a flecha para atingir a terra. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Não está vivendo o que nós estamos pegando? Verdade. Atrás do cavalo branco já veio o cavalo vermelho para tirar a paz da terra. Desenha uma paz enganosa. Os políticos pregam paz, os políticos pregam, está tudo bem,
mas a terra continua sendo destruída, as pessoas continuam morrendo. Todos os dias nas ruas, os sangue escorrendo, as famílias sendo mortas, homens, mulheres e crianças, jovens, irmão. O inimigo está destruindo na terra. Aí quando abriu o terceiro selo, o segundo é o cavalo vermelho, ouvi o terceiro ser viver, dizendo, vem e vê. E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Fome, miséria, pessoas passando necessidade. Balança quer dizer comida cara. Muita gente morrendo de fome em vários lugares do mundo, que não tem o que comer. E ouvi como a voz dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. 1 denário naquela época era o salário de um dia. E o trigo era a alimentação principal. Então, um pouco de trigo por 1 salário. Eu vi agora, irmão, uma pessoa dizendo na Venezuela que está em guerra, né? Eu vi um rapaz de lá dizendo que lá o salário é 40, no valor mais de 40 reais. E o quilo de frango é 20 reais. O salário, num dia. Lá se ganha num dia 40 e o quilo de frango é 20. 1 quilo. Entendeu? Já comeu o quê? Então, essa balança está na terra já. Glória a Deus. O terceiro selo, cavalo, né? Cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estavam seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, a espada para matar, pela espada, pela fome, e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Eita. Aleluia. Aleluia. Quando vem o 4º animal, né, irmão? O cavalo amarelo, doença, fome. Já vem a fome atrás do outro cavalo. Agora vem a espada. Para matar a 4ª parte das pessoas da terra. E essa mortandade será a 4ª parte da terra, matar por espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Aleluia. O que é que uma fera faz quando mata uma pessoa no campo? Espedaça. As feras geralmente matam e espedaçam as pessoas. Agora hoje, qual é as feras da terra hoje, irmão? Quem é as feras hoje que está matando pessoas? As feras estão, essas feras não é essas feras animal, irmão. É a fera diabo, fera Satanás, usando o próprio ser humano que Deus criou para se tornar uma fera. Hoje se mata, corta a cabeça, arranca o coração, arranca o fígado, esquarteja, pior do que os animais da terra. Essas são as feras que o Apocalipse diz que haver nos últimos dias. A mortandade é milhões de pessoas mortas, todo nesse momento agora alguém está sendo morto. Por tiro, por faca, por furada, sendo torturado. Irmão, nesse momento alguma mãe está perdendo o seu filho, ou filha, ou alguém está lá no julgamento para ser morto, sem misericórdia. Aleluia. Esse é o 4º animal. Aleluia. O 4º cavaleiro. Glória a Deus. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Agora ele viu aqui, quando ele abriu o 4º selo, ele viu debaixo do altar, pela terra estava havendo a mortandade, perseguição à igreja, pessoas sendo mortas, destruídas na terra, aqueles que falavam o nome de Jesus,
que ganhavam alma para Jesus agora estavam sendo mortos na terra. E eu vi debaixo do altar os que foram mortos por amor, por causa do testemunho que deram, e clamavam em grande voz, dizendo: morto fala? Quem morreu ainda fala? Diz que não, né? Mas aqui diz que sim. Os mortos gritavam, clamavam em grande voz, dizendo: estava morto, as almas estavam lá, clamando, tinham morrido, estavam lá. E ainda pediam vingança. Diz aqui, ó, clamavam com grande voz, a alma daqueles que morreram no testemunho de Jesus, morreram por amor, Jesus estava lá. E essas almas diziam assim, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Além de falar, ainda pedia vingança do que mataram ele, porque eles sabiam de consciência que foram torturados e mortos. Quando mataram Caim, o que Deus disse? A terra que bebeu o sangue do teu irmão, clama por mim pedindo vingança. Você acha que era a terra ou era ele lá que clamava vingança? Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que dizem: não, mas morreu, não tem mais nada, acabou. Jesus nunca contou a mentira. Você tinha contado mentira, não era Jesus. Ele disse: havia um homem rico e um pobre chamado Lázaro. O que aconteceu? O Lázaro mendigava, pedia pão e ninguém dava. O rico não queria nem perto da casa dele, mas ele era conhecido dele. Era uma prova, ele não ajudava em nada. Banqueteava, todo final de semana, festa, bebida, banquete. E o Lázaro olhava e sentia o cheiro daquelas carnes assando, daquelas comidas, e desejava matar a fome, pelo menos um pouco daquilo que sobrava. Mas ele jogava para os cachorros, mas não dava para o Lázaro. Aleluia. Aí Jesus disse: o rico morreu e foi lançado no inferno. Morreu também o mendigo e foi para o seio de Abraão, no lugar de esperar a recompensa final. Aleluia! E o rico olhou de longe e viu Abraão e Lázaro. E disse: pai Abraão, manda Lázaro olhar na água, ponta no dedo e refrescar minha língua. Ele tinha consciência do que tinha feito. E aí respondeu Abraão: lembra-te, meu filho. Ele já chamou meu filho. Que lá na terra tu recebeste bens, ele só teve males. Você acha que Jesus inventou essa história? Contou a história de Trancoso para trazer uma verdade? Não. Jesus conhecia o mundo, ele veio de lá, conhecia tudo e sabia que era verdade. Jamais ele inventou uma mentira ou contar uma história, mas é parábola, mas não é mentira. Porque ele deu o nome. Ele deu o nome do Lázaro, deu o nome do rico, deu o nome de Abraão e deu o nome de Moisés. Quando o rico disse: manda Lázaro olhar na água, quando não tem jeito, porque é um abismo entre nós e vós. Quem está aqui não passa para lá, quer dizer, os mortos em Cristo, aqueles que estão separados daqueles que morrem sem Jesus. Há um abismo entre nós dois, não passa daqui nem de lá, para cá e nem daqui para lá. Aí, irmão, o tormento era tão terrível. O tormento era tão terrível que o rico disse: mas pai Abraão, faz uma coisa, manda Lázaro lá na terra, aonde eu tenho 5 irmãos, para que não venham cair nesse lugar de tormento como eu. Veja, mesmo agora o homem rebelde, o homem que viveu na terra na pior rebeldia, queria nem saber de Deus, mas agora com aquela visão que ele acabava de ver, ele temeu, ele estava tão assombrado ali dentro, tão temeroso, sabendo